Olá, que a paz de nosso amado Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre todos os seus familiares, que esteja em todo o seu lar, envolvendo tudo que diz respeito a você. Que bom que você chegou aqui, obrigada por ter vindo e por ter convidado pessoas também. Hoje nós vamos começar a nossa porção do dia, nos alimentando com o Salmo 117. Esse salmo fala sobre o mundo dever adorar a Deus. Nações todas, louvai o Senhor. Povos todos, glorificai o Senhor. Porquanto o amor do Senhor ultrapassa a todos nós. E a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia! Louvado seja o Senhor por esse salmo tão curtinho que fala tanto ao nosso coração. Nações todas, louvai o Senhor. Povos todos, glorificai-o. Porquanto o seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia! Vamos para Provérbios? Hoje nós vamos ler Provérbios 15, 22 e 23. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria.
1 Samuel 27, Davi abrigado pelos filisteus. Depois considerou Davi em seu coração: qualquer dia desses, Saul vai conseguir me matar. O melhor a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim estarei livre de suas mãos. Por quê, irmãos? Porque se Davi for para a terra dos filisteus, aí Saul não pode invadir aquela terra dos inimigos para ir atrás de Davi, né? São inimigos mortais dele. Então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens e foi ter com Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos pelo rei Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi, suas 2 esposas, Ainoã e Jezreel, Ainoã de Jezreel e Abigail, que era mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, Saul de fato parou de perseguir Davi. Então Davi propôs ao rei Aquis: rogo-te, se encontro graça aos teus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades dos arredores onde possa estabelecer moradia, porque continuaria o teu servo morando contigo e em tua cidade real. No mesmo dia, o rei Aquis lhe ofereceu Ziclag. E por esse motivo que a cidade de Ziclag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. Então a cidade de Ziclag foi dada de presente para Davi, na verdade, porque Davi vai prestar muitos favores para o rei Aquis, que é inimigo do rei Saul. E por isso que até os dias de hoje, essa cidade que está em outro território, de outras posses, de outro reinado, digamos assim, pertence aos judeus. O tempo em que Davi permaneceu nas terras dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens faziam incursões contra os gersitas e os amalequitas, povos que desde os tempos mais remotos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Então esses povos Davi ia contra em favor do rei Aquis. Quando Davi e seu exército atacavam a região, não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, depois retornava com tudo para o rei Aquis. Quando Aquis indagava a Davi: a quem atacaste hoje? Davi respondia: a região do Neguebe de Judá. Em outro dia, a tribo de Jerameel, ou ainda a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate, e justificava seus atos para si mesmo, alegando: para que não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi. Este foi o modo de agir de Davi durante todo o tempo em que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi e comentava: Davi se tornou odioso a todo Israel, seu próprio povo, e por isso continuará para sempre servindo-me lealmente. Então a estratégia de Davi era o quê? Era atacar um povo inimigo de Israel, mas ele matava todo mundo, levava os animais e chegando diante do rei Aquis, ele dizia: eu ataquei Israel, né? Por isso que ele matava todo mundo, ele não levava ninguém escravo, porque daí o rei ia ver pela cultura do povo e tudo mais, que não era povo de Israel. Então, Aquis passou a confiar cada vez mais em Davi, como ele disse aqui, ó: se Davi ataca o seu próprio povo, então, em meu favor, ele vai continuar para sempre sendo leal a mim. Capítulo 28, Davi guarda o rei filisteu. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aquis mandou chamar Davi e falou para Davi: quero te dizer que escolhi a ti, Davi, e aos teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. Olha que situação. Agora Davi tem que ir lutar ao lado do rei Aquis contra o seu próprio povo. Replicou Davi a Aquis:
Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Diante do que, Aques respondeu: muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Na verdade, o rei Aques está testando Davi aqui, né? Samuel já havia morrido há algum tempo e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Então, quer dizer, tinha Samuel para fazer a intermediação entre o povo e Deus. Com a morte de Samuel, não ficou ninguém para fazer o sacerdócio. Entre mentes, os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e por seu futuro. Então imagina você chegar no alto de um morro e desse alto desse morro você vê um exército preparadinho para atacar você. Então Saul buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Então, o Urim e o Tumim, vocês sabem o que são, né, irmãos? São as pedras que o sacerdote carregava dentro da sua estola sacerdotal, o efode, e aí eles tiravam uma pedra que iria dizer a resposta de Deus, sim. Se tirava outra pedra que iria dizer a resposta de Deus, não. Então, Saul consultou de todas as formas que ele conhecia, mas o Senhor não deu resposta através de nenhuma delas. Então, desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes. E ao cair da noite foi com 2 dos seus servos falar com a tal vidente. E lhe disse: rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. Lembrando que nesse tempo os profetas também eram chamados de videntes, né? Samuel era chamado de vidente também. Nesse tempo aqui se dizia vidente, né? Então está dizendo aqui, chamando essa mulher também de vidente, porque é alguém que pode falar do mundo espiritual, né? Rogo-te, então, que invoque quem eu estou mandando. A mulher, porém, lhe replicou: tu bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os médiuns e adivinhos? Por que armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou por Iavé, o nome do Senhor, declarando: tão certo como Iavé vive, nenhum mal te sucederá por causa desta tua atitude para comigo. Questionou-lhe a mulher: pois bem, a quem desejas que eu faça subir? Então a mulher não sabe que ela está falando com o rei Saul. Ele foi disfarçado, né? E ele rogou: faz-me subir Samuel. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul? Em seguida, o rei a acalmou, afirmando: não temas, revela-me o que estás vendo. Então essa vidente aqui, ela não pôde discernir que era Saul, o rei Saul, que estava com ela. Ela só descobriu quando ele disse que queria Samuel. Aí é que ela concatenou. Então só pode ser Saul. Mas, dada a profissão dela, ela deveria saber, né? Não adianta vir disfarçado. Eu sei que é o Senhor, o rei Saul. Então a mulher explicou para o rei Saul: observo Elohim, um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais e indagou: qual a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: é como um homem idoso vestindo um manto e ele está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel.
Ajeitou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Veja bem, nem a mulher sabe quem é que está subindo, né? Então ela fala, eu vejo que está subindo um homem. E aí Saul fala, como que ele é? Ah, ele é idoso, ele tem um manto e ele está subindo aqui. Então Saul deduziu que era Samuel e já se ajoelhou, já se prostrou. Então nós temos que ter discernimento espiritual, amados. Nós não podemos nos prostrar, já nos curvar, já colocar o chão à terra, sem discernimento nenhum, né? Achando que é alguma coisa. Nós temos que buscar um só, a Deus. Ele, o Senhor Jesus, é que pode nos dar discernimento das coisas. Senão nós com certeza seremos enganados. Principalmente agora, no tempo do fim. Vocês viram no jornal que já estão falando até de discos voadores, daqui a pouco vão falar de extraterrestres. Então, vai ficar cada vez mais difícil de não ser enganado. Por isso nós temos que ter um propósito firme de que queremos reinar com o Senhor. E assim será. Nós não vamos ser enganados por nada, nem por ninguém, por mais mirabolante que seja. Em nome de Jesus. Então, Samuel disse a Saul, por que me perturbaste fazendo-me subir? Saul explicou-lhe, estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim, e Deus se afastou da minha pessoa, e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes no que devo fazer. Então, como a gente leu no Salmo esses dias, os mortos não louvam mais o Senhor, os mortos não fazem mais nada. Então aqui ele fala assim, por quê? Quem que está me importunando, me fazendo subir? Então quer dizer que o espírito de Samuel, se for assim, ele recebeu ordem de uma necromante, por isso que ele foi obrigado a subir? Não, né? É claro que é um espírito servo do espírito grande, digamos assim, a quem essa necromante serve, que deu ordem para ele subir, por isso ele veio, né? Porque ele não está recebendo nada em troca, esse espírito aqui, então ele não veio porque estava oferecendo alguma coisa para ele veio porque ele recebeu ordem de alguém maior do que ele, que mandou ele subir. Então Samuel disse, por que me indagas sobre isso? E o Senhor se afastou se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo, o Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, o teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste à sua palavra e não executastes as suas ordens de juízo e grande ira sobre os amalequitas. E, portanto, o Senhor entregará a ti e todo o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Então é Samuel que está dizendo aqui, você acredita nisso? Porque com certeza todo mundo sabia dessa sentença que Saul tinha recebido de Deus, né? Naquele mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, tomado de incontrolável pavor por causa das palavras de Samuel. Suas forças se esvaíram de seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher se aproximou de Saul e constatou que ele estava absolutamente perturbado, procurou acalmá-lo, dizendo, a tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste, agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva, deixa-me servir-te um pedaço de pão, come e recupera as tuas forças para seguir o teu caminho. Porém, Saul não aceitou, alegando, não comerei. Mas seus servos e a mulher conseguiram convencê-lo e ele a atendeu. E levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda e sem demora o matou. E pegou também farinha, amassou-a e assou pães sem fermento. Então serviu a Saul e aos que estavam com ele. Todos comeram e todos se levantaram e partiram naquela mesma noite. Irmãos, que cena, né? Que cena. Então, pelo que se entende aqui, Samuel falou com Saul e Saul reconheceu que era Samuel, então foi
claramente enganado, né? Porque ele reconheceu que era Samuel, por isso que ele ficou abalado dessa maneira. Só pode ser Samuel que está falando comigo. Então não fica claro aqui que ele viu Samuel, mas poderia ter visto também, porque qualquer espírito poderia se fazer, né, na figura de Samuel. Então provavelmente ele reconheceu pela voz, né? E achou que era Samuel e ficou tremendamente abalado. Quando Saul estava nesse estado de estresse, sob muita pressão, ele ficava sem comer e costumava deixar os seus soldados também sem comer. Muito bem, nós terminamos o Velho Testamento. Agora nós vamos para mais um áudio para o WhatsApp, terminando com o Novo Testamento. A nossa porção do Velho Testamento está em João 11, a partir do 45. Nós vamos ler a trama para matar Jesus. Assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Está falando a respeito do que aqui, irmãos? Qual foi a porção de ontem? Jesus ressuscitando Lázaro, né? Então, por isso é que os fariseus estão aqui indignados. E muitos se converteram. Viu como a sinagoga estava perdendo cada vez mais membros por causa de Jesus? Então, por isso os líderes ficam cada vez mais raivosos, né, contra Jesus. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio e disseram: o que poderemos fazer? Pois esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos seguir livre, todos acreditarão nele, e então virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Os romanos, irmãos, eles respeitavam os judeus, era como uma sociedade dentro da sociedade romana. Eles respeitavam os judeus, né? Respeitavam até que os judeus tivessem suas próprias leis, sua própria cultura, sua própria religião e tudo mais, né? E não incomodavam os judeus, até porque os judeus eram muito numerosos e podiam se rebelar contra Roma, né? Então eles viviam assim sem rusgas, né? Mas aí aqui eles estão falando, se a gente continuar assim, vai sair tanta gente do nosso meio se convertendo a Jesus, que nós vamos ficar enfraquecidos e vem Roma e se apodera de nós. Então, e sinédrio é o quê? Sinédrio é como se fosse uma assembleia assim como tem, por exemplo, os vereadores, né? Fazendo a reunião deles na Câmara dos Vereadores. Então, assim também era o sinédrio, eles se reuniam. Todos os líderes, né, chefes religiosos se reuniam para discutir o que fazer. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse para eles: vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo, que inclui nós, né, amados irmãos? Assim, daquele dia em diante, pactuaram em tirar a vida de Jesus. Por isso, ele já não andava livremente entre os judeus. Em vez disso, Jesus retirou-se para o interior, próximo ao deserto, chegando a uma cidade chamada Efraim. E ali Jesus permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima e muitos daquela região do interior subiram para Jerusalém, a fim de participarem das cerimônias de purificação antes da Páscoa. Então procuravam Jesus e comentavam uns com os outros dentro do templo: que pensais? Virá Jesus à festa? Por outro lado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus haviam dado ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, a fim de poderem prendê-lo.
Essa festa, irmãos, reunia milhões, com certeza mais de 1 milhão de pessoas lá em Jerusalém. Vinha gente de tudo quanto é lado para essa festa, né? E a festa não era de um dia, tinha o tempo antes da purificação, a preparação para a festa, né? Capítulo 12, Jesus ungido para a Páscoa. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram para Jesus um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixe-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isto. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Então, que cena maravilhosa, né? Maria, irmã de Lázaro, Marta estava fazendo o jantar, né? Apurada com o jantar. E Maria foi lá e pegou o frasco de alabastro, né? Que tinha esse nardo puro. Esse frasco, ele vinha da Índia. Vinha meses e meses no navio até chegar lá, né? Então, para comprar esse frasquinho, e esse frasco alabastro é um tipo de mármore, digamos assim, que era uma garrafinha e tinha um pescocinho. Então, você quebrava aquele pescocinho, não tinha assim tampinha, o perfume não tinha tampinha. Ele era uma coisa inteira, quebrava aquele pescocinho, derramava o nardo puro e acabou. Era só aquele tanto de perfume, né, que era pouquinho. Então, dá mais ou menos 30 mil reais hoje, né, era 1 ano de trabalho braçal, né. Então, o Senhor disse: os pobres vocês vão ter sempre. Mas, na verdade, esse nardo puro foi o próprio Deus que preparou para ungir o Senhor Jesus para a missão que ele tinha, né? Que ele ia fazer, ia ser submetido. Por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Mas os chefes dos sacerdotes tramaram matar Lázaro também, pois por causa do que ocorrera com Lázaro, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Então a gente vê que o que afetava mesmo, né, os fariseus, líderes religiosos, o próprio Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, era a perda de membros, porque muita gente ia se convertendo. Olha aqui, ó, muitos estavam se afastando e crendo em Jesus. Isso é falado várias vezes, né? Então quando você pode ver, quando a religião começa a perder membros, a liderança começa a se preocupar, né? Então aqui o Senhor, essa cena maravilhosa dele ser ungido com o frasco de alabastro, com esse nardo puro, que cena maravilhosa, né? E ela enxugando com os próprios cabelos, que coisa linda. Então Jesus sabia, sentiu no seu coração que quem estava ungindo ele era o próprio Deus. Então nós somos instrumentos de Deus, nós somos ferramentas de Deus. Quando nós damos um abraço, é Deus abraçando. Quando Maria ungiu o Senhor com nardo puro, ou melhor, os pés. Ungiu os pés do Senhor com nardo puro, era o próprio Deus ungindo também. Que cena maravilhosa. Amados do meu coração, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Fico muito feliz. Isso é uma coisa que eu fazia antes sozinha.
mas desde uns 6 anos atrás, o Senhor me moveu a fazer isso compartilhando com as pessoas, até mesmo no tempo do Periscope, né? Uma coisa que nem existe há muito, muito antiga. Então, eu comecei gravando no Periscope, depois foi, e hoje nós estamos no YouTube, estamos no WhatsApp, estamos no Telegram e estamos também no Spotify. Então, você encontra só escrevendo Idelma Ferreira com H e Bíblia, alguma coisa assim, você já vai ver aparecer lá, tá bom? Então, os áudios antigos, para quem quiser, estão numa playlist no YouTube. No Telegram você também consegue acessar, e lá no Telegram tem inclusive a Bíblia que nós já lemos em 6 meses, né? Tem tudo lá, tá bom, minha gente querida? Fico muito feliz então porque a gente faz isso juntos hoje em dia. Tô mais feliz ainda porque estamos juntos também no YouTube. É muito bom depois ler o comentário de vocês. Parece que realmente nós estamos nos aproximando cada vez mais. Fiquem todos bem, vão agora para o vídeo da oração e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!